Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à correção da nossa atividade de sala, juntamente com a professora Jamile. Vamos à nossa primeira questão. Conceitue gestão democrática. Cite exemplos de fatos que estão acontecendo em sua realidade. Como citamos na aula passada, não existe um conceito engessado de gestão democrática. Podemos citar dos possíveis conceitos: meio pelo qual todos os segmentos que compõem o processo educativo participam da definição dos rumos que a escola deve imprimir à educação, de maneira a efetivar essas decisões num processo contínuo de avaliação de suas ações. Professora Jamile, temos alguma contribuição dessa questão? Temos aqui, professora. A gente tem o Raimundo. O Raimundo está falando o seguinte, que a gestão democrática é quando você tem um gestor com um perfil democrático, né, que ele disse que tem que ser uma pessoa que valorize a equipe, né, de forma que todos possam se motivar a participar, né, e ele fala aqui também que, por exemplo, na escola dele, eles fazem uma festa junina, né, e fazem alguns eventos culturais abertos à comunidade, e ele fala que que a escola forma barraquinhas, né, e disse que lá eles fazem reuniões, né, para todos decidirem quais são as prioridades da escola e no que aquele dinheiro pode ser empregado, né. Então, obrigada, Raimundo, pela sua contribuição. Bastante interessante esse exemplo dele, né. Então, você não tem aquela coisa de, o gestor, eu acho que aqui que vai ser aplicado e pronto, né. Ele consulta porque, como a gente já comentou, às vezes o gestor ele tem uma série ele percebe a administração de uma outra forma, né? Às vezes ele não tem aquela capacidade ou então oportunidade para observar o todo, né? Mas são aqueles pequenos agentes, aqueles colaboradores que às vezes percebem algo de um ângulo que o gestor não viu. Então é interessante esse processo para que ele possa dar a contribuição dele e falar, olha, não viram isso, mas eu vi ali que está precisando, né, a gente trocar um ar-condicionado, a gente trocar as lâmpadas, que as lâmpadas elas estão meio fracas, a gente vê que os meninos estão reclamando que estão enxergando com dificuldade, né? Então, achei isso bem interessante. Isso, muito bem colocado. E como a questão cita muito bem, elementos que estão acontecendo na realidade, ou seja, no ambiente escolar, através da gestão democrática. Foi elencado muito bem através da festa junina, que é um momento de reunião, que todos estão envolvidos, num ambiente de diversidade, né? No caso, um ambiente festivo. E outra coisa também que pode ser trabalhada como exemplo de gestão democrática é que semanalmente tenham reuniões com todos os elementos que compõem o ambiente escolar, para verificar o que aconteceu, o que está acontecendo naquela semana, o que pretende se produzir na semana posterior. Então, todo tipo de participação, independentemente do meio que ela está sendo produzida, ela é conceituada como uma gestão democrática. Por isso que não existe um conceito engessado, um conceito único. É de acordo com a realidade, de acordo com como aquele gestor quer trabalhar com seus colaboradores, né? Não funcionários da escola, com seus colaboradores da escola. E a nossa segunda questão, vamos a ela. Qual a principal característica da democratização da educação? Uma resposta que é possível, você pode elencar uma outra resposta, é o acesso e permanência de todos no processo educativo, dentro do qual o sucesso escolar é reflexo de sua qualidade. Temos alguma interação, professora, nessa questão? Professora, para essa daqui não, para as outras sim. Ok. Essa questão, quando ela pergunta uma característica que podemos trabalhar na gestão democrática, é essa participação. Professora, mas a senhora sempre fala participação porque essa é a palavra-chave da gestão democrática, é a participação de todos, é a interatividade. E não só uma característica existe, mas existem inúmeras características. Você, no seu ambiente, com o seu gestor, com os seus colaboradores, vocês poderão observar essas características e construir rotineiramente, ou seja, a cada dia, novas características da gestão democrática. E poderão futuramente compartilhar com a gente essas características. Por quê? A sua realidade pode divergir da minha realidade e da professora Jamile. Vamos à nossa terceira questão.
Conceitue os elementos constitutivos da gestão democrática. Explique como eles se apresentam no seu ambiente profissional. Essa é uma questão interativa, vamos observar se tem alguma contribuição. Temos, professora? Temos, professora. Aqui a Letícia fala que os princípios, né, ela cita aqui a questão da participação, do pluralismo de ideias, da autonomia e da transparência, né? Então ela fala aqui que é importante que todos esses passos sejam seguidos para que você consiga uma participação efetiva da sua comunidade e assim promover a gestão democrática, né? Já a Joana, ela fala o seguinte, ela também cita os mesmos princípios, né? A participação, o pluralismo de ideias, a autonomia e a transparência. Aí ela cita aqui um exemplo, que, por exemplo, na escola onde ela trabalha, ela falou que era muito comum, às vezes, ter uma reclamação que, às vezes, a comunidade não ficava sabendo de certas ações da gestão, né? Então, ela disse que eles se reuniram e sugeriram a ideia de um jornal, né, da escola. Então ela falou que esse jornal, ele circula a cada 15 dias e diz que todas as ações, desde o ensino até ações da administração, cursos que alguém participou, ela diz que isso tudo vem organizado no jornalzinho e esse jornal, ele tem a participação dos alunos, né, e dos funcionários da escola que editam o jornal. Então, muito bem colocado. É um exemplo. Na época em que eu estudava, também existia o famoso jornalzinho, era 15 dias, e era fabricado pelos próprios alunos. Porque ao passo que o aluno que está tendo uma participação, uma transparência das atividades que está acontecendo no ambiente escolar, também temos uma produção textual dos próprios alunos. Isso. Que eles ficam motivados naquele ambiente, ficam entusiasmados em produzir um jornal e dali saem muitos profissionais. Então, esses elementos que constituem, como a professora Jamile citou muito bem, a gestão democrática, que seria participação, o pluralismo de ideias, a autonomia e a transparência, eles juntos formam a famosa gestão democrática. Esse nome, essa nomenclatura é elencada na nossa Constituição e na nossa LDB. Mas vocês podem ouvir também outras nomenclaturas que foram trabalhadas na aula de hoje. Coparticipação, cogestão. Só que tanto esta nomenclatura quanto a que é elencada na LDB e na Constituição tem a mesma fundamentação. Uma gestão de qualidade para todos. Aí, professora, tem mais uma contribuição? Tem sim. O Gabriel, ele está falando aqui que outras formas de você dar transparência, aí ele citou a questão das rádios, né? Então ele falou que tem escola que tem as rádios e os blogs também, para você poder divulgar as atividades da escola. E com a modernidade, com as redes sociais, é muito mais simples fazer essa transparência das atividades que está acontecendo no ambiente escolar. Porque publicou no Face, no Twitter, né, em todas essas redes sociais que abrangem tanto os adolescentes quanto os pais desses adolescentes, a escola vai estar criando um ambiente participativo, um ambiente transparente de suas ações. E a nossa quarta questão diz o seguinte: em sua opinião, o que de fato é necessário para se efetivar uma gestão democrática? Eu vou dar a minha opinião. Assim, eu considero, citando o espaço no qual eu trabalho, que deve haver uma participação não somente de certos grupos, daqueles que eu posso dizer que estão no poder, mas sim daqueles colaboradores que fazem com que o trabalho de quem esteja no poder seja concretizado. Então, a participação daqueles, através de planos de qualidade de vida no trabalho, para saber realmente se o servidor, tanto docente, quanto apoio técnico administrativo, quanto aquela parte que dá suporte à escola, se está satisfeita no local em que está trabalhando. E não apenas colocá-lo lá de forma, não, é necessário o seu trabalho ali, sem observar as reais necessidades daquela pessoa, se realmente ela tem ao que contribuir naquele espaço. Talvez ela não tenha, ou seja, o trabalho não será tão produtivo, pelo contrário, será uma pessoa, um servidor, um profissional que vai insatisfeito com o seu ambiente de trabalho.
Então, na minha opinião, um espaço de gestão democrática para que seja, de fato, efetivado, é observar esses pequenos detalhes dentro do ambiente, tanto escolar quanto profissional. A senhora concorda, professora? Tem uma contribuição também? Tem, professora. Então, antes de dar minha contribuição, vou falar aqui a contribuição do Madison. O Madison falou aqui que para que você consiga, né, efetivar a questão da gestão democrática, é necessário que você faça com que todos se sintam úteis, né, dentro do processo. Então, ele fala também aqui a questão como se fossem tarefas, né, que você passasse para a equipe, como se todos, ele citou até aqui a ideia do que você falou do pertencimento, né, durante a explicação, que a gestão democrática, ela só pode ocorrer a partir do momento em que todos se sentem úteis dentro do processo da administração, né, que aí você consegue. Até concordo com ele porque isso foi algo que nós já comentamos também em aulas passadas, né, que não adianta você ter um gestor democrático se você não tem uma equipe participativa, né? E até a professora Aline estava falando, né, na aula de teorias, que muitas vezes a gente fala que cobra do gestor, você tem que motivar a sua equipe, mas a motivação não é algo que parte do gestor, mas é algo que parte de mim quando eu me sinto feliz no ambiente onde eu estou. Então, a gente também vê que essa questão da gestão participativa, da gestão democrática, ela ocorre quando você se sente importante, né, dentro do processo. Então, se você trabalha de forma mecânica, né, você vai ali simplesmente, eu vou lá para fazer o meu trabalho, né, e pronto. Né? Aí muitas vezes você observa várias coisas que elas não estão em consonância com o que a legislação preconiza e você está vendo, você tem até ideias, você tem uma visão bacana de modificar isso, mas você fala, não, meu trabalho não é esse, tem um chefe, ele não está ganhando para isso, deixa o chefe de virar, né, não? Aí tem muita, a gente escuta muito isso, sim, né? muito. A gente escuta muito isso, então a gente tem que pensar que você tem que partir de você essa vontade de melhorar o seu ambiente de trabalho, de melhorar a qualidade do serviço que é fornecido. Por quê? Porque imagina você trabalha numa escola, imagina que você mora, né, ali nas redondezas da escola, aí você escuta alguém falar assim, aquela escola é muito ruim, tirei meu filho de lá. Nossa, não tinha aula, você chegava na secretaria ninguém trabalhava, você chegava no seu ninguém trabalhava, tudo era feito de qualquer jeito, tirei e levei ele para uma outra escola. Aí, por exemplo, eu enquanto profissional ficaria com muita vergonha, né, de até sair assim, de falar, nossa, eu não trabalho lá, né. Então, eu vejo assim, que você também tem que se orgulhar do seu trabalho, do local de onde você trabalha, dos serviços que a sua instituição preza. Você tem que se identificar com a missão da sua empresa. Se você acha que aquela missão não está legal, então você tem que falar, nós temos que remodelar a nossa missão aqui, os nossos serviços, né? Mas para que você consiga observar a gestão participativa, o teu trabalho tem que ser algo prazeroso para você, porque senão você vai participar do quê? Né? Mas isso é verdade, porque muitos culpam os gestores, mas realmente uma parcela dessa construção da gestão democrática deve ser buscada pelos colaboradores desse ambiente. Por quê? Se você apenas cobra que aquele gestor crie um espaço democrático, ele cria. No entanto, você se retrai, você não quer participar. Tem muitos que dizem, não, eu só vou lá, faço o meu trabalho e volto para casa. Eu não quero me envolver de maneira nenhuma. Já tem outros que já se envolvem até demais. Então, deve haver um equilíbrio de você participar, contribuindo com ideias, com sugestões. Por quê? É o seu ambiente profissional. E muitos ainda citam, eu estou por aqui, nesse ambiente, por determinado período. Almejo novos planos. Então, assim, se a instituição obter sucesso ou não, para mim não irá fazer diferença. Muitos citam isso. Então, ou seja, não está sendo um espaço realmente democrático, tanto do ambiente escolar, como também no ambiente profissional, no qual você está trabalhando. Então, essa gestão democrática, ela não deve ser cobrada, como a professora Jamila enfatizou muito bem, dos gestores, mas sim dos colaboradores, de todos aqueles que estão naquele espaço, que necessitam construir essa famosa gestão ou democrática, ou participativa, ou participativa, independentemente da nomenclatura que venha a ter. A finalidade será a mesma,
uma qualidade de ensino para os nossos alunos, que muitos se esquecem disso. Que estão no ambiente escolar, não é a qualidade não só de vida, do seu trabalho, dos servidores, mas o nosso principal, posso dizer, alvo são os nossos alunos. Exatamente. É para eles que nós trabalhamos, e não para a gestão fulana, a gestão de tal, se muda ou deixa de mudar. O nosso foco sempre deverá ser o nosso aluno. A qualidade do ensino deve ser ministrado para ele. Então, assim, agradeço a contribuição de todos nessa correção de atividades de sala de hoje. E esse tema, como foi abordado na aula passada, né, ele tem muito a ver com a nossa vida. E não só na nossa vida profissional, nosso ambiente escolar, mas nossa vida como ser humano. Participar de forma efetiva em todas as ações que envolvem a construção da nossa cidadania. Muito obrigada, professora, pelas contribuições de hoje. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!